Você já ouviu falar algo sobre Deus ou sobre a Bíblia que parecia certo, mas deixou alguma dúvida no seu coração? Heresias e erros teológicos estão por toda a história da igreja e elas ainda existem hoje. Mas como é que a gente pode identificar e se defender dessas heresias? Ou ainda como podemos ver se é uma heresia ou se é apenas um erro teológico? É sobre isso que a gente vai falar durante todo esse trimestre sobre a lição Em Defesa da Fé Cristã. A partir de agora, nossos vídeos vão ser um pouquinho diferentes. Cada um dos vídeos vai ser com o tema principal da lição. Eu ainda vou passar por todos os tópicos da lição, mas falando mais sobre eles do que lendo a lição ou alguma coisa nesse sentido. Então esse vídeo é para você que precisa de algum material para o estudo dessa lição especificamente. A gente vai começar então na primeira lição do trimestre, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nela nós vamos entender quem são os lobos que estão ameaçando a igreja, como a gente pode se defender disso e por que a gente deve se defender e o que são as heresias. Essa lição vai ser muito importante porque ela vai direcionar todas as outras lições do trimestre. Então fica aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por isso. Mas antes de ir pro vídeo, já deixa o like, comenta se você ficar com alguma dúvida. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai entender sobre essa lição é quem são os lobos da igreja. Para isso a gente vai estudar primeiro a função de um pastor, depois como os lobos usam as oportunidades para tragar as ovelhas e o que ele quer com essas ovelhas e depois qual é a origem desses falsos mestres, falsos doutores, esses lobos que a Bíblia nos fala. Para a gente entender então o que a Bíblia fala sobre isso, é importante nós lermos Atos capítulo 20. Iniciando no versículo 28, o autor nos diz que olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, aqui o apóstolo está falando para pastores, para pessoas que pastoreiam a igreja. E ele continua dizendo que porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ele ainda diz que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. E depois ele vai dizer que é importante que as pessoas que estão ali se apeguem ao que eles já haviam recebido dele. Então, para a gente compreender inicialmente qual é a função de um pastor, vou dizer novamente, como já disse em outras lições, a Bíblia foi escrita em um período, em uma época, em uma cultura onde o cuidado com as ovelhas era muito comum. Por isso é importante a gente saber que eles estão usando linguagens que todo mundo compreenderia. Apesar disso, nós não vivemos nessa época. Não sei se você teve contato com muita ovelha por aí, por esses tempos, mas eu não tive. E por isso é importante a gente traduzir esses conceitos que a Bíblia nos traz para uma coisa que nós possamos compreender. Então a função de um pastor lá naquela época com as ovelhas de verdade mesmo era alimentar elas, guiar essas ovelhas, era proteger o rebanho contra os lobos. O processo de pastoreio era um processo de cuidado. O pastor deveria cuidar das suas ovelhas. Naquele momento em que a ovelha não tinha mais o que comer naquela localidade, ele deveria tirar ela daquela localidade, brotar em outra, e aí ela poderia ter de novo o alimento. Era cuidar, proteger. E um dos principais cuidados que nós vemos, esse uso metafórico da Bíblia, é o cuidado contra os lobos. E uma coisa interessante é que lobos sempre, ou na maioria das vezes, vão atacar uma presa que ou está doente ou está com algum problema, ou é recém-nascido, por exemplo. É importante nós pensarmos nisso porque é uma coisa que eles da época já têm isso na consciência, mas nós, de novo, nós não estamos nesse contexto, então é importante a gente trazer esses elementos do contexto para essa metáfora que é usada na Bíblia. Sabendo então que os lobos eles atacam as ovelhas, muitas vezes as ovelhas mais fracas, as ovelhas doentes, o pastor precisa ficar totalmente atento, momentos da noite, momentos até do dia é mais fácil ver as coisas que estão acontecendo, de noite é mais difícil ver. E o apóstolo diz em Atos 20 que depois que ele partisse, depois que ele saísse, entraria ali naquela comunidade lobos cruéis e vorazes. O que ele está falando aqui é basicamente, não é talvez quem sabe, não é, na maioria das vezes acontece. Ele diz, vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou partir,
e vocês vão ser atacados por lobos. Em 2 Pedro 2:1, ele fala como esses lobos eles se manifestam através de falsos profetas, através de falsos doutores. E isso já existia desde o tempo dos apóstolos. E existe até nos dias de hoje. Mas como a gente pode definir ou entender o que é o quê? Quem é um lobo e quem é um pastor? E a Bíblia nos responde isso. No texto que eu li, Atos capítulo 20, versículo 30, lá na parte B, ele diz que esses homens primeiro se levantarão dentre vós mesmos. Então tome cuidado, o lobo pode estar do seu lado na igreja. Você pode estar sentado do lado do lobo daquela igreja, do lobo que está querendo destruir tudo e todos naquele templo. Então tome cuidado porque os lobos aparecem dentre vós mesmos, no meio da igreja aparecem os lobos, mas como que a gente vai entender quais são eles? Se eles estão no meio da igreja, isso é muito importante da gente compreender. E ele continua dizendo, eles se levantarão e falarão coisas perversas, e aí ele diz o objetivo deles em falar essas coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Você vai compreender quem é um falso mestre, quem é um falso profeta, quem é um lobo no meio da igreja, entendendo para quem essas pessoas estão atraindo as pessoas a quem eles têm influência. Ou seja, se aquela pessoa que você vê está atraindo pessoas para ela e não para Jesus, é muito provavelmente que você esteja vendo um lobo infiltrado no meio das ovelhas. Se a pessoa que está no púlpito está trazendo pessoas para si, está trazendo influência para si, está levando pessoas, trazendo discípulos para si mesmo e não trazendo discípulos para Jesus, você está vendo um lobo que está se levantando na sua igreja. Então tome muito cuidado. Além da nossa igreja local, os lobos também se manifestam de uma maneira até muito mais exacerbada na internet. Pensem que muitas vezes os pregadores de internet hoje em dia falam com mais pessoas do que Jesus jamais falou na sua vinda na Terra. Pensem o grau de influência que essa pessoa tem sendo assistida por milhares e milhões de pessoas. Você entende que o poder de influência que essa pessoa tem é muito grande. E a responsabilidade que ela tem também. Eu acho interessante que em Deuteronômio capítulo 8 ou 9, Moisés ele fala ao povo de Israel, Deus está dando a terra para eles, mas não é para eles pensar que é porque eles são muito justos, que eles são muito bons, e eles são melhores do que os povos que já estão naquela terra. Mas na verdade Deus estava fazendo aquilo por causa do pecado e da iniquidade dos povos daquela terra. E ele diz assim, para que vocês não comecem a se achar demais. Porque Moisés e Deus, eles sabem que isso é a tendência humana. A tendência humana é usar a influência, usar a fama para trazer discípulos a nós mesmos. Afinal, a gente não é tão bom na nossa cabeça. A gente é o melhor de todos na nossa cabeça. E por isso é tão importante nós entendermos como se proteger dessas pessoas. E ainda, como proteger as outras pessoas também dessas pessoas. Se você está acompanhando a lição, a gente está no segundo tópico que fala o que é apologética. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé e das suas práticas doutrinárias. Quando a gente está falando sobre defesa, a gente está falando que há um ataque. Os lobos, eles atacam e atacam a maioria das vezes as presas mais fáceis, que estão mais doentes, que são mais novas, não conseguem correr como as outras ovelhas. O que acontece no nosso mundo também é assim. Muitas vezes os lobos espirituais estão tentando roubar os novos convertidos, trazer pessoas que estão passando por um momento de dificuldade para eles. Para uma ovelha experiente, muitas vezes ela já teve muitos contatos com lobos e ela consegue desviar para um lado e para o outro. Mas na verdade nós temos que agir como um conjunto para defender as ovelhas mais fracas também. Então aprender sobre apologética e defesa da fé cristã é muito importante para você. Talvez não é muito visado pelos lobos, você tem a sua fé consistente. Mas eu posso te dizer uma coisa, muitas vezes os jovens e os adolescentes não têm. E é importante que você, que está envolvido em alguma parte de ensino, ou bíblico ou individual bíblico também, que entenda como nós podemos defender a fé cristã, mas ensinar pessoas a se defenderem também.
com a fé cristã. Apesar disso, é importante a gente compreender que não são as nossas opiniões que contam. Todos nós temos opiniões variadas sobre os mais diversos assuntos, mas a defesa da fé cristã, a apologética, acontece através da Bíblia. A argumentação e a fundamentação da nossa defesa de fé precisa ser bíblica. Se ela é eu acho, se ela é eu penso, se ela é eu acredito, e não é baseado nos princípios, na sabedoria que a Bíblia contém, ou ainda se não é baseado na palavra de Deus que a Bíblia é, nós estamos trabalhando mais para o lobo do que para a ovelha. E sobre isso, 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15 nos diz que a gente precisa sempre estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé. Essa é a nossa responsabilidade, estarmos preparados para responder a alguém que pede a razão da nossa fé. E eu pergunto a você hoje, por que você crê naquilo que você crê? Poderia fazer milhares de perguntas que são básicas à fé cristã. Por exemplo, por que você acredita na Bíblia? Jesus é mesmo Deus? Será que você não adora três deuses? Isso não é um politeísmo? O cristianismo não é politeísmo? Que adora três deuses? Essas são perguntas que talvez você nunca recebeu elas, mas eu tenho certeza e eu posso falar para você que os seus jovens e os seus adolescentes ou já receberam ou ainda vão receber quando entrar na faculdade, quando forem fazer algum tipo de estudo acadêmico e se depararem com essas perguntas. E aí é aquele negócio, a gente está preparado para responder essas perguntas? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E fundamento fala de base, e base é sobre o qual a gente constrói tudo em cima. Né? Pense num prédio. Se a fé é o fundamento, o prédio é construído todo em cima da nossa fé. Então a gente constrói a nossa vida inteira em cima da nossa fé. Será que a nossa fé ela está fundamentada mesmo no que a Bíblia diz? E ainda, onde está na Bíblia as coisas que nós cremos? Não sei se você já recebeu essa pergunta, mas eu já recebi. Tu crê isso? E onde está isso na Bíblia? Às vezes a pessoa nem é crente, nem tem contato com a Bíblia, mas ela faz essa pergunta até para provar se tu sabe mesmo o que tu está falando. E onde está isso na Bíblia? E muitas vezes, e agora? Onde é que está? Tem na Bíblia isso aí que eu estou dizendo? Então, nós precisamos compreender que precisamos defender a fé sim, mas o fundamento para a gente defender a nossa fé vai ser sempre a palavra de Deus. E se encaminhando para o final, a gente vai responder uma pergunta muito importante que muitos de nós já escutamos. Afinal, isso é um erro teológico ou é uma heresia? Pense que nós vamos estudar em todas essas lições sobre heresias. Então é importante a gente definir o que é erro e o que é heresia, porque existem essas duas coisas. Erro teológico são interpretações variadas sobre um assunto que não fere os pontos principais da fé cristã. Enquanto heresia, ela fere pontos principais da fé. Mas quais são esses pontos principais? E a lição nos traz aqui. Primeiro, Trindade. Depois, Senhor Jesus Cristo. Depois, o Espírito Santo. Depois, relacionado ao ser humano, a natureza do pecado, a salvação, a origem e o destino, a igreja e as escrituras sagradas. Aqui também fala sobre os anjos. Então, se eu falo, por exemplo, que eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer obras e através das minhas obras eu vou ser salvo, eu estou cometendo uma heresia, porque eu estou ferindo o princípio bíblico da salvação. Mas se eu estou falando sobre como a salvação se dá, por exemplo, o arminianismo e o calvinismo, eu não posso dizer para o calvinismo que eles estão fazendo uma heresia, assim como o calvinismo também não pode dizer que o arminianismo, que é a linha que eu sigo, é uma heresia, porque não fere o princípio de salvação, ele só muda a explicação de como a salvação se dá. Ela não diz que é por obras, nem um nem outro, mas elas só mudam em relação a como a salvação
acontece. Mas quando eu boto, por exemplo, que a gente vai estudar na próxima lição, algum elemento a mais para que eu possa ser salvo. Olha só, muitas vezes as heresias, elas não vão deturpar totalmente o que a Bíblia fala, mas às vezes eles vão acrescentar uma coisa. Assim que o cristianismo começou, era muito comum que o povo judeu botasse que, além da fé de Jesus Cristo, precisava então o povo gentil ser circuncidado para assim ter acesso à salvação. Isso é uma heresia. Então nós precisamos compreender e diferenciar esses dois tópicos. É um erro teológico? Eu acredito que o calvinismo é um erro teológico, por exemplo. Mas eu não posso dizer que eles são hereges. Não é uma heresia. Afinal, existe essa discussão há muito tempo na história da igreja. Mas quando eu vejo alguma igreja que é unicista, por exemplo, que não acredita em Deus Pai e o Espírito Santo como a mesma substância, com pessoas diferentes, sendo um Deus, mas se manifestado em 3 pessoas, aí há uma doutrina cardeal sendo quebrada e é por isso é uma heresia. E para entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero falar sobre um livro com você. Não sei se você já sabe ou já viu esse livro, mas isso é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Muitas vezes a gente escuta sobre as declarações de fé famosas de Westminster, das igrejas reformadas de maneira geral, mas a Assembleia de Deus também tem uma declaração de fé. Gente, é muito interessante para nós entendermos o que nós, como assembleianos, cremos. E para essa lição, que é em defesa da fé cristã, que é a defesa contra as heresias, esse livro vai ser muito importante em todas as lições. Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser adquirir um desses livros aqui. Mas, gente, por favor, adquiram desse. Se não for pelo link, vai em outro lugar, compra ali na Livraria da Sociedade, mas tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus na sua casa, para que você possa compreender o que a nossa denominação pensa sobre alguns assuntos, o que ela diz no cerne da nossa fé pentecostal assembleiana. É muito interessante, muito legal. Não é um livro de leitura, eu vou ler do começo ao fim, mas é um livro de estudo muito bom. Então, sempre que eu vou estudar sobre algum assunto, eu venho aqui nele para entender quais são as bases bíblicas e o que a Igreja Assembleia de Deus pensa sobre esse assunto. Então, é muito, muito bom. E pra gente ir se encaminhando pro final, eu preciso dizer uma coisa. Cuidado com os lobos que aparecem tanto na sua igreja local, quanto também na internet. Os lobos estão aí para fazer negócio, tirar vantagem de vocês, de mim, de nós. Os lobos não estão nem aí para as ovelhas, eles querem o seu proveito próprio. E eles não vão ter piedade quando chegar o momento em que nós caímos. Se você está numa comunidade em que as pessoas que têm oportunidades querem trazer discípulos a elas, se você está vendo alguém na internet que tem o objetivo de trazer discípulos a elas mesmas, tome cuidado porque você pode ser a próxima presa desse lobo. Por isso, estude a Bíblia, estude a lição, continue nos vídeos, vamos estudar, gente, porque a gente precisa compreender, não só para defesa pessoal, mas para ajudar pessoas a não caírem nessas armadilhas. Por hoje seria isso, muito obrigado se você ficou até aqui e a gente se vê na próxima lição. Valeu e tchau!